Tudo bem, gente? Bom dia, eu sou a doutora Rebeca, sou especialista em reprodução assistida. A gente vai falar um pouquinho hoje então sobre a parte da vitrificação de óvulos, né? Quem que deveria começar a pensar nisso? Então, todas as mulheres em idade reprodutiva que não têm um planejamento em um futuro próximo de gestação podem pensar na parte do congelamento de óvulos, tá? Então, geralmente a gente fala a partir dos 30 anos, começar a pensar nisso, começar a fazer os exames, toda a rotina, né, toda a consulta de rotina ginecológica, isso deve ser abordado para os pacientes, né, e geralmente a partir dessa idade. Tem alguns exames, né, pré que a gente sempre pede para poder pensar na preservação. Então a gente sempre pede a rotina ginecológica, ultrassom transvaginal, Papa Nicolau, ultrassom de mamas, dependendo da idade, uma mamografia. Alguns exames de sangue, né, avaliar sempre o hemograma, avaliar o perfil de ferro, avaliar a parte do TSH e do T4 livre, a parte da tireoide. Alguns exames um pouquinho mais específicos, como sorologias, e dentro dessa leva de exames, para algumas pacientes, a gente acaba, às vezes, pedindo o hormônio antimileriano, né? O hormônio antimileriano é o hormônio que a gente avalia a reserva ovariana. No próximo vídeo a gente vai comentar um pouquinho mais, né, sobre a parte da reserva, como isso tudo funciona, mas existem basicamente duas formas de avaliação: o hormônio antimileriano e o ultrassom transvaginal, onde a gente faz a contagem dos folículos antrais, né? Então existem essas duas formas, mas a gente acaba pedindo bastante o antimileriano para ter um norte, né? Um guia mais ou menos de como que tá essa reserva e de como que essa paciente vai responder aí durante o tratamento, durante o estímulo, responder direitinho às medicações. O ideal é que pare pelo menos 3 meses antes de dosar o antimileriano. Se a paciente está em vigência do anticoncepcional e dosa o antimileriano e a gente tem um valor alto, ou seja, principalmente acima de 2, a gente considera que a paciente, mesmo em uso do anticoncepcional, tem uma boa reserva ovariana. Se a paciente usa anticoncepcional e tem um antimileriano, por exemplo, de 0,4, eu sei que mesmo se ela parar o anticoncepcional, a gente já vai poder inferir que essa reserva ovariana já está um pouquinho mais diminuída, tá? Então, assim, o ideal para a gente ter um parâmetro melhor é parar 3 meses antes qualquer tipo de método, exceto, né, o DIU de Colbe e o DIU Mirena, que não precisa parar, não precisa tirar. Na verdade, a gente sabe que a partir dos 35 anos a gente já tem um declínio muito importante da fertilidade, né? Justamente por conta da diminuição da reserva ovariana e da qualidade desses óvulos que a gente forma. Então essa idade é uma idade aí um pouco chave. Então, se a gente sempre pensar em preservação, o ideal é a gente pensar até um pouco antes dessa fase. Mas assim, o antimileriano ele é um exame que entra nesse critério e a contagem dos folículos pelo ultrassom também. Qualidade dos óvulos a gente não tem como avaliar, a qualidade a gente avalia mais pela idade da paciente. Então, se a gente faz uma preservação numa paciente de 30, é muito diferente da gente fazer a preservação numa paciente que já tem 39 ou 40, né? A qualidade vai ser bem diferente. Desde a primeira consulta, né, então como que funciona só pra gente entender um pouquinho melhor. Na primeira consulta a gente pede esses exames básicos, né, volta em retorno, todo retorno a gente sempre faz um ultrassom para poder avaliar mesmo os ovários, pra gente ver se não tem nenhum cisto, algum outro tipo, né, de cisto mais importante, um endometrioma, um teratoma, alguma alteração aí ovariana. Geralmente a gente começa no primeiro dia da menstruação, então a paciente sempre avisa no primeiro dia da menstruação, que é quando a gente começa efetivamente a estimulação ovariana. A estimulação demora um período de mais ou menos 10 a 12 dias, e aí a gente agenda a punção ovariana. Então todo esse processo demora mais ou menos isso, só do estímulo de 10 a 12 dias, podendo ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo da resposta da paciente.
O ideal sempre ter a alimentação o mais saudável e balanceada possível. A prática de exercício físico é fundamental para todo esse processo, né? Então a gente sempre orienta mesmo as pacientes a fazerem atividade física. Se na teoria, se você tem uma dieta equilibrada, faz exercício físico, a parte da suplementação entraria mais como um aliado, mas não como principal. Mas claro que dependendo da paciente, das queixas da paciente, às vezes é bem legal de aliar também uma parte de suplementação. E claramente, tudo que prejudicar o estilo de vida, né? Então, tabagismo, alcoolismo, tudo isso pode prejudicar a saúde dos óvulos também. Então, sempre evitar. Legal. Vamos lá, então só pra gente relembrar alguns conceitos importantes, o que acontece? Todas nós nascemos com uma reserva ovariana já determinada, né? Então quando a gente está na barriga da nossa mãe, a gente tem ali uma quantidade de 3 a 5 milhões de óvulos. E aí quando a gente nasce, a gente já perdeu mais da metade. Quando a gente entra na primeira menstruação, a gente já tem ali de 300 a 500 mil. E aí a gente vai perdendo isso ao longo da vida. Por isso que em uma certa fase da vida a gente já, né, essa nossa reserva termina e a gente entra na menopausa. Por que isso acontece? Porque todo mês o nosso corpo fornece pra gente uma cestinha de folículos, tá? Esses folículos, desses folículos, o nosso corpo escolhe um deles para ser o folículo dominante, que é quem vai ser o responsável pela ovulação. Uma vez que a mulher ovula e não engravida, né, por qualquer motivo que seja, a gente menstrua. Então, toda paciente que tem ciclos regulares, que menstrua regularmente, a gente está inferindo que a paciente está ovulando. Mas independente disso, independente se usa pílula, se usa qualquer outro tipo de método, se está gestante, o nosso corpo sempre escolhe essa cestinha de folículos e a gente sempre, todos aqueles outros que a gente não utilizou, a gente acaba perdendo. Então, pacientes usuários de anticoncepcional, de DIU, a gente também tem esse recrutamento folicular e essa perda. Por isso que todo mês a gente acaba perdendo uma cestinha grande de folículos. Quando a gente é mais jovem, essa cestinha é um pouquinho maior. Conforme o tempo vai passando, a nossa reserva ovariana vai diminuindo e essa cestinha vai ficando cada vez menor. Por isso a idade dos 35 anos é uma idade importante, mas claro que cada paciente vai ter a sua reserva ovariana. Tem paciente que aos 40 tem uma reserva ovariana muito boa, a qualidade já não tão boa, mas tem paciente que aos 30 já não tem uma reserva ovariana muito legal. Então é isso que é importante da gente diversificar. E aí o antimileriano entra para essas pacientes, né, principalmente em relação à preservação da fertilidade, para poder avaliar como que está essa reserva ovariana. Só é importante dizer, o antimileriano, a baixa reserva ovariana, ela não é um diagnóstico de infertilidade. A gente solicita o exame para avaliar a reserva e a resposta que a paciente pode ter mediante um processo de estímulo. Porque todo o processo, né, ele depende, claro, da sua reserva, mas não só isso, ele depende também da resposta do seu corpo às medicações, né? Então, um número chave que a gente costuma dizer é mais ou menos uns 15 óvulos para a gente poder pensar em congelar e ficar mais tranquilo, né, em relação a isso lá no futuro. Mas tem paciente que às vezes a gente já tem uma reserva muito baixa, que não consegue responder bem aos hormônios e às vezes a gente tem que fazer 2 ou 3 estímulos, às vezes até mais, pensando nesse número no número de 12 a 15 para a gente manter congelado. Tem paciente que numa tentativa só a gente já tem mais de 20. Isso entra a reserva ovariana, tá? Congelado. Não tem um tempo específico, ele pode ficar congelado por anos, né? E aí a gente sabe que ele parou no tempo. Então, a partir do momento que ele for descongelado, ele vai ter a idade que você tinha quando congelou. Não tem um número certo, mas pode manter congelado por quanto tempo for necessário. O que é importante de lembrar é que às vezes a gente pode ter perda no descongelamento, né? Então, às vezes a gente congelou 15, nem todo óvulo pode sobreviver ao descongelamento.
E pensando num processo de fertilização in vitro, a gente sempre tem um funil de tratamento, então nem todo óvulo fertiliza, nem todo óvulo fertilizado vira embrião, nem todo embrião chega no terceiro, muito menos no quinto, sexto dia de vida, que é a fase de blastocisto, que é a fase que o embrião efetivamente implanta dentro do útero, e por conta desse funil de tratamento a gente escolhe, né, prefere sempre congelar um número maior de óvulos ali no comecinho, justamente sabendo do funil que a gente pode ter lá na frente. Oi gente, voltando aqui, levei um puxão de orelha do André, que trabalha comigo, né, na gestão de redes sociais, porque eu esqueci de falar que se você gostou desse vídeo, né, desse conteúdo, acha que ele é útil, curta, compartilhe e também, óbvio, siga, né, o canal, porque eu vou postar muitos outros conteúdos relacionados a esse tema e outros temas bem pertinentes aí, principalmente para mulheres. Então me siga, né, no canal do YouTube e também nas outras redes sociais. Pelo meu nome você me acha no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e no Twitter, tá bom?